Sabe aquele momento de que você está planejando a sua história, já imaginou todo o seu world building, já fez toda a linha do tempo, e agora está na hora de colocar aqueles personagens que vão fazer com que a sua história se movimente da maneira com que você quer. Só que às vezes você fica imaginando, puta, será que se eu colocar os personagens fazendo isso e aquele outro, não vai parecer um pouco Deus Ex Machina, porque eu vou estar manipulando demais meus personagens? Mas e se você tivesse um personagem manipulador que pudesse fazer isso pra você? Pra você colocar o peso da responsabilidade em cima dele. Além daqueles personagens que você quer que as pessoas adorem odiar. Aquele personagem que manipula, maquiavélico. Ou aquele personagem que manipula os outros de uma maneira um pouco mais positiva. Personagens manipuladores são personagens maravilhosos que têm profundidade de criação e você vai ver que são maravilhosos, incríveis e não tão difíceis então de fazer. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Campos e hoje estou mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre personagens manipuladores. São aqueles personagens que vão fazer com que o universo, a trama e os outros personagens façam as coisas que eles querem fazer. A manipulação muitas vezes é meio que olhada com alguns olhos um tanto estranhos, mas a manipulação sempre é ruim. Na verdade, se você considerar todo o espectro da palavra, sim, realmente, ela é algo que seja algo ruim. Mas se você imaginasse que a manipulação pode vir ou sem querer, ou se você considerar uma coisa um pouco mais abrangente, fugindo da ideia onde essa manipulação seria uma ideia mais empática, onde a empatia faz com que os personagens sigam de uma forma onde, claro, você vai manipular talvez a verdade ou até mesmo alguns conceitos, só que essa manipulação mental pode ser simplesmente a partir de uma seguida, ou você vê aqueles personagens que seguem os outros de uma forma que talvez não seja até mesmo entendível. Então, no episódio de hoje nós iremos falar sobre alguns estilos de manipulação, do mais sutil ao mais maquiavélico, frio, calculista, trazendo algumas ideias e algumas curiosidades interessantes que vão caminhar para aquele momento e você conseguir, sim, construir aqueles personagens maravilhosamente manipuladores. O personagem manipulador influencia os outros para atingir os seus próprios objetivos, nem sempre de forma explícita. Costuma usar charme, mentiras, chantagens emocionais, conhecimentos psicológicos ou informações privilegiadas. Então, de uma forma geral, o formato de como aquele manipulador vai agir, obviamente depende do grau de psicopatia que ele vai desenvolver, mas também da própria personalidade, dos recursos que ele tem, ou mesmo pensando num quesito mais de plot, o como você quer que essa manipulação seja desenvolvida. Você quer que ele seja um informante, quer que seja um pai, uma mãe, quer que seja um rei, quer que seja uma imperatriz? Dependendo do tipo de poderes, ou personalidade, ou até mesmo o ramo da história que você vai desenvolver, algumas formas de manipulação vão sendo alteradas. Porém aqui não importa tanto pra gente o formato. Quais serão os mecanismos que tal personagem vai utilizar? Você vai ser mais com realmente informações, ou chantagem emocional, ou até mesmo empunhada de poder a partir de algum detalhe, mas sim a gente vai construir o personagem. Só aqueles pequenos aspectos de construção mais pontual, onde cada grau de psicopatia ou manipulação pode gerar também ideias de manipulação em cima de cada aspecto. Então eu vou trazer agora para vocês algumas caracterizações onde você pode colocar um tanto seus personagens. Claro que a ideia aqui é trazer apenas uma base para vocês. Se por acaso você é psicólogo, psiquiatra, psicanalista, entende mais a mente humana, de como ela pode funcionar a sua manipulação, perfeito, utilize qualquer aspecto que você identificar, mas caso você seja um pouco mais leigo na área do conhecimento das emoções, do comportamento humano, vou trazer algumas classificações que talvez seja interessante e alguns personagens da cultura pop de uma forma geral, que assim vocês conseguem entender, puxando um pouco mais o arquétipo a partir do seu próprio conhecimento visional.
Vamos primeiro chamar aquele de o manipulador fracassado. O manipulador fracassado é aquele que quer ser manipulador, mas fracassa miseravelmente na sua tentativa. É aquela maldade infantil, é aquele bulinador, é aquele que dá um pouco mais de poder para ele, ele já se acha aquele que pode, que faz, que acontece. Um exemplo clássico que a gente pode trazer, por exemplo, é o Joffrey de Game of Thrones. É aquele personagem que, mas Rafa, ele é uma criança, então obviamente ele seria infantil. Mas na verdade, se for considerar, existem diversos níveis de sociopatia, psicopatia, manipulação, que vai do infantil ao adulto, indiferentemente. Existem diversos personagens ou diversas pessoas reais que são manipuladoras e utilizam, por exemplo, de chantagem emocional, mesmo sendo pequenininhas. Quantas vezes uma criança pequena já não chorou, utilizou das suas ferramentas manipuladoras para fazer com que os seus pais fizessem alguma coisa que ele quisesse? Claro, mas Rafa, é uma manipulação infantil. Na verdade, já acarreta um outro ponto. Foi totalmente pensado, porque ele sabe que ao fazer A, B, C ou D, os pais vão fazer A, B, C ou D de volta. Então, nesse caso aqui, não é uma manipulação fracassada por ser uma criança, um adolescente, mas sim é uma forma de um pensamento mais infantil. É aquele que utiliza da crueldade meio que sem filtro. É aquela crueldade que você percebe, nossa, mas pra que isso? Que desnecessário. O que ele vai ganhar ao fazer isso? Mostrar poder, mostrar importância, na verdade mostrar uma infantilidade gigantesca. Então você criar um personagem que é aquele manipulador fracassado, a ideia não é simplesmente o mal pelo mal, mas é aquele personagem que você aos poucos vai sentindo que não tem progresso. É aquele personagem que ele é mau e fica só naquela mesma, que é aquele personagem que você sente e fala, nossa, cara, não importa o que ele faça no futuro, não vai dar uma redenção porque é patético. É aquele personagem que você pode tanto empurrar para um lado um pouco mais cômico, aquele maldoso que é mal pelo mal, meio que vou fazer e aquele acabou, ou você pode seguir por aquele caminho um pouco mais eu vou fazer as pessoas odiarem ele de uma forma positiva. Ou seja, eu quero que as pessoas o odeiem porque eu quero que ele seja aquele personagem vilão que vai se fuder no final. Então construir um personagem que é manipulador, porque o Joffrey tem uma vontade de manipulação, então ele quer sim que aquele ideia, que aquela coisa, aqueles sinais aconteçam, aquelas funções aconteçam, mas ele fracassa. Então a ideia de um controlador, um manipulador fracassado é aquele que quer, que precisa, que tenta e até meio que consegue fazer com que as pessoas façam o que ele quer. Mas nem tanto pelo medo, mas sim pelas consequências possíveis que possam ser feitas. Mas e você percebe também que a maldade envolvida é uma maldade, apesar de às vezes ser cabulosa, como matar, torturar, são coisas assim tão clássicas e diretas que você pensa, nossa, mas podia ser um pouco melhor. Seguindo agora para um pouco mais sutil, é aquele manipulador que ele está meio que de início de carreira. Ele já não é tão infantil quanto o fracassado, mas ele já começa a mover os pauzinhos aqui, mover os pauzinhos ali, ele já tem um pouco mais de informação, já consegue manipular meia dúzia de pessoas. É aquela pessoa que consegue manipular um grupo ou pessoas específicas. Ele utiliza do seu conhecimento, utiliza um pouco do seu carisma. As formas como ele vai fazer não importa tanto. O importante é você ver que existem diversos pequenos detalhes que ele vai começando a abrir as suas asinhas. Como, por exemplo, também em Game of Thrones nós temos o Littlefinger. Ele é um personagem que você percebe que ele tenta manipular. Ele finge uma empatia, ele finge se importar, ele finge querer, ele finge não querer. Então, meio que o personagem de manipulação sutil, ele não apenas utiliza de pequenas manipulações, mas o principal aspecto de transformação do seu redor é a parte do fingimento. Então você percebe que é uma pessoa que não é tão escrachada, não é uma manipulação tão clara, mas não precisa de muito esforço para você entender que o personagem está sendo um manipulador.
Porque como é uma ideia de fingimento, qualquer pessoa que tiver um pouco mais de bom senso, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de malícia, já começa a perceber que talvez as coisas estejam sendo mais empurradinhas pelaquele personagem. Tanto que você percebe que o Littlefinger, pra galera que assistiu Game of Thrones ou que leu as Crônicas de Gelo e Fogo, você percebe que ele tenta e às vezes é desmascarado aqui, as pessoas vão puxando pra lá e percebe que tem um detalhezinho aqui. É aquele sutil que quer se tornar um dia um Hannibal Lecter. Mas por enquanto ele ainda consegue ou num pequeno grupo ou em pessoas mais específicas. Então o objetivo de construir um personagem que é um manipulador sutil está mais focado em fingimento. Foque em fingir coisas, empatia, vontade, não vontade, determinação ou qualquer coisa. É aquele manipulador mais teatralizado, onde com um pouquinho mais de habilidade você já percebe que ele está sendo manipulado, ou caso seja aquele teatrinho onde a manipulação começa a ser um pouco mais forte. O próximo tipo é aquele manipulador direto. É aquele que todo mundo sabe que ele é manipulador. Que ele dá ordem, que ele aponta, que ele fala, que ele isso, que ele utiliza do poder dele. Então você percebe que aqui o grande manipulador também em Game of Thrones, porque os personagens de Game of Thrones têm como muitas vezes objetivo, a trama muitas vezes é relacionado a questões políticas, obviamente tem um texto fantástico, tem dragões, tem White Walkers, tem diversos outros elementos fantásticos, de evidência, futuro e tudo mais, mas é uma trama política, é uma trama de poderes, então manipuladores em Game of Thrones tem bastante. E aqui a gente tem a Cersei. A Cersei tem aquele fator de manipulação extremamente forte, onde existe já um crescimento de personagem. Aquele manipulador daqui pra frente, que a gente vai utilizar tanto o direto, o emocional, o psicopático, ele tem como grande objetivo o desenvolvimento. É aquele desenvolvimento que você vai vendo que o personagem aos poucos vai ganhando possibilidades, ganhando ferramentas, ganhando grandezas em diversos níveis. E a Cersei é utilizada aqui como um exemplo maravilhoso. Ela é direta, você percebe, você conhece, e o grande aspecto daquele manipulador direto é utilizar bem aquele poder que será usado para manipulação. Se é um poder emocional, é muito claro. Você percebe que a pessoa ela é extremamente tóxica, mas ela tem um quesito emocional em cima daquela pessoa tão forte que as pessoas sabem daquilo, até mesmo manipulado sabe daquilo, mas ele cede pelo fator de poder que aquele manipulador direto tem. É aquele relacionamento tóxico onde a mulher sabe que o marido nunca vai ser melhor, que o namorado nunca vai ser melhor, mas ela está tão apegada emocionalmente que mesmo vendo, mesmo entendendo, é manipulado. Ou, eu sei que eu não posso fazer isso, mas a pessoa manda, ela tem poder sobre mim, né? Um caso, um líder, um imperador, imperatriz, rei, rainha, que seja. Então aquele manipulador direto tem um grande aspecto do desenvolvimento de que ele vai utilizando com muita sapiência o seu poder de influência. E você percebe que o crescimento do manipulador vai se desenvolvendo, fazendo com que ele fique cada vez mais poderoso nesse aspecto. Então, caso você queira construir um personagem manipulador direto, escolha qual é a principal ferramenta que ele vai utilizar. Qual que é o aspecto que ele vai utilizar para usar a sua manipulação? É pelo poder? É pela influência? É pela informação possível? No caso, se for imaginar, para a galera que gosta de One Piece, nós temos a manipulação direta de Ivankov em cima do Crocodile. Ivankov tem uma informação que apenas o Crocodile sabe, mas se outras pessoas souberem, algo vai acontecer. Então existe uma manipulação direta, onde Ivankov fala, se você fizer alguma coisa, eu vou explanar para todo mundo aquele nosso segredinho. Então você percebe que a manipulação pode ser um personagem manipulador ou uma personalidade manipuladora ou uma cena manipuladora. E aqui você percebe um aspecto direto. Utiliza-se de um poder pontual e esse poder é bem desenvolvido para que aquilo seja algo manipulável. Agora vamos para o manipulador emocional. E aquele manipulador emocional é aquele personagem que vai utilizar das emoções. Vai atingir diretamente o ponto do coração do manipulado.
Um exemplo bem legal que a gente tem aqui é na animação Over the Garden Wall, onde nós temos a besta, onde ele fala para os personagens utilizando a influência do medo, influência do poderio, onde caso X aconteça, a tristeza vai tomar conta de você. Então, personagens que trabalham com o medo, a tristeza, felicidade, ambições, qualquer outro aspecto emocional que vai atingir aquele personagem com uma projeção futura do que ele quer ou não quer ser atingido. Então, o manipulado, ele é manipulado pelo medo, ou por uma falsa alegria, ou por uma falsa tristeza, ou por um falso medo, um falso nojo, uma falsa ambição. As manipulações emocionais fazem com que o manipulado tenha uma mudança fisiológica que não lhe agrada, ou que lhe agrada. O manipulador funciona em cima da mente do manipulado, em cima das ações emocionais. E nesse aspecto, também ter um crescimento daquele personagem manipulador também é interessante, onde ele vai utilizando as entranhas emocionais daqueles outros personagens que ele quer manipular. Um grande vilão onde utiliza do medo coletivo como forma de manipulação é maravilhoso. Ou um manipulador que manipula a felicidade dos personagens, onde ele finge trazer uma felicidade glamurosa e diz que, caso vocês quiserem manter essa felicidade constante, façam o que eu quero, não façam o que eu não quero. Então, o interessante aqui é trazer os aspectos emocionais para a trama. Quais são os pontos fracos que os manipulados vão ter que se submeter para que o manipulador consiga o que ele quer. E aqui a gente vai buscar sempre a questão emocional, os medos, felicidades, tristezas e assim por diante. Então, se você quer criar um personagem manipulador emocional, eu já sugiro um pouco mais de umas pesquisas nos pontos do conhecimento comportamental emocional. Claro que você não precisa ser, como eu disse, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista ou qualquer outro profissional da área do comportamento humano, mas entender um pouco mais de como as emoções funcionam vão fazer com que você não apenas construa cenas com essas emoções, mas também utilize dessas emoções manipulando os personagens da maneira que você acha interessante. Que você não, que o personagem manipulador quer. Que, claro, você pode utilizar dessas manipulações, como eu disse no começo do vídeo, para manipular os seus personagens para fazer o que você quer, sem parecer um deus ex machina, mas também não importa, ou não impede, pelo menos, de mostrar um personagem que tem essas habilidades. Tanto que você, mestre de RPG, pode utilizar desse personagem manipulador para deixar a sua história que precisa ser um pouco mais railroad, mas com menos cara de railroad. Por quê? Pessoas, se vocês não fizerem X, eu lhe ameaço ao fazer Y. Mas não é o mestre falando isso, não é a mestra falando isso, é o vilão fazendo isso. Então você pode utilizar um pouco dessas manipulações, seja sutil ou até mesmo direta. Se vocês não forem para a floresta agora, eu decepo aquela cabeça, eu arranco aquela coisa, eu destruo aquele item, eu explodo essa cidade. Pode usar da manipulação direta para fazer isso. Porém, caso você queira fazer um pouco mais sutil, sem ser tanto sutil, é fazer aquele tipo de manipulação emocional. Busque como as emoções funcionam no cérebro das pessoas e jogue isso numa bandeja de prata para aquele manipulador conseguir consumir os personagens por dentro. E agora vamos para o intelectual. O intelectual é um pouco mais difícil porque você precisa ter um ar de psicopatia dentro de você, escritor, escritora, mestre, mestra de RPG, porque o interessante aqui é fazer tramas. É a utilização do ambiente total. Usar pessoas, informações, detalhes e qualquer outra ferramenta que você quiser. Esse manipulador intelectual, ele é extremamente difícil de se fazer. Precisa ser um gênio? Não, mas é um pouco mais complicado. Tanto que a gente tem como exemplo Hannibal Lecter.
O Silêncio dos Inocentes. Esse personagem manipulador, ele manipula todo mundo, o psicopata, detetive, a polícia, o informativo, o informante, o objetivo, e tudo é envolvido para que ele consiga ter tempo, mecanismos e ferramentas para escapar de onde ele está. Então essa manipulação intelectual é algo um pouco mais complicado porque normalmente a trama precisa estar bem mais desenvolvida, ou pelo menos as raízes e as conexões precisam estar muito mais bem desenvolvidas para que esse personagem consiga fazer uma manipulação um pouco mais rápida e direta. Aqui dentro da manipulação intelectual, caso você queira realmente construir um personagem nisso, é você criar personagens que possuam informações daquilo que ele vai manipular, da próxima camada que é a sociedade que ele vai manipular e da próxima camada que é a subsociedade e informações abstratas ou informações um pouco mais tenebrosas que talvez outros não tenham. Claro que habilidades específicas como um incrível engenheiro, um incrível médico, um incrível não sei o que vai utilizar dessas ferramentas mais pontuais para fazer as suas manipulações. Então aqui a construção é de um personagem inteligente. Normalmente, tipo de manipulador inteligente, não existe um crescimento no seu arco de personagem. Por quê? Porque, em tese, eles já estão no seu ápice de desenvolvimento. Pelo menos o ápice de desenvolvimento intelectual. Você pode fazer uma redenção do manipulador, fazendo com que ele ajude no final das contas e se, no caso, sei lá, se arrependa do que ele fez, que eu acho um tanto complicado, porque manipuladores existem aí uma psique de personalidade, de cérebro um tanto complicada, não é simplesmente um discurso no jutsu vai fazer o manipulador deixar de ser, ou que se arrependa dos seus pecados, né? Mas você pode perceber que ter uma construção de um personagem um pouco mais intelectualizado pode gerar essas manipulações e criar um desenvolvimento de um personagem bem mais legal. E caso você queira fazer um personagem mais carismático, você pode construir um manipulador que vai seguir para o lado bom ou pelo lado ruim do carisma. Tanto que essa manipulação pode seguir de algo mais negativo, como um manipulador propriamente dito, onde você pode ter aquele personagem que você sabe que é vilão, mas cria ideias de como, mas faz tanto sentido, mas é tão legal, mais não sei o que, mais não sei o que. Então aqui dentro desse carisma negativo, esse manipulador faz com que as coisas aconteçam a partir da sua personalidade, porque é um cara legal, uma moça de gente boa, que na verdade é aquele personagem mais duas caras, aquele personagem que mesmo que você, escritor, você escritora, você mestre, você mestra, até mesmo você que está assistindo, lendo a história, saiba que é um vilão, ou saiba que é um antagonista negativo ou alguma coisa, você meio que passa pano. É criar aquele personagem que é plausível de passar pano. Caso você não queira fazer personagens assim, queira seguir um lado um pouco mais carismático do bem, que é aquele manipulador positivo, você pode considerar simplesmente uma empatia, onde as pessoas fazem o que ele quer porque é uma pessoa legal. Ela não se esforça muito para ser um manipulador. Então, um manipulador carismático, ele não se esforça, porque as pessoas já naturalmente fazem o que ele quer. Se você seguir para um lado positivo, como eu falei, ele pode pensar, por exemplo, diversos protagonistas de animes, como por exemplo Monkey D. Luffy, onde as pessoas fazem o que ele quer simplesmente pelo carisma dele. Mas ele tem o poder mais poderoso dos mares, quer fazer com que as pessoas sigam ele. Em tese, as pessoas estão sendo manipuladas, mas é um manipulamento mais divertido, mais subjetivo, mais subjetivo, que fazem com que você consiga criar esse personagem e faça essa coisa virar muito mais simplesmente fácil. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando um pouco mais sobre os aspectos manipuladores, aqueles mais clássicos. Se por acaso vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais sobre isso, sobre mentes criminosas e outros aspectos da construção, deixe aqui nos comentários para que eu possa saber que vocês querem isso e eu posso pesquisar mais profundamente e trazer também alguns casos reais de manipulação e outros níveis para você ter um aspecto de world building, de construção de personagem muito mais forte. Tanto que a gente pode colocar diversos graus de manipulação que vai desde sem querer, como a Gina Weasley ao ser manipulada pelo Tom Riddle, até mesmo o Light Yagami que aparece em Death Note. E aí todos os seus aspectos, tanto de uma construção mais presença de Deus ou alguém sem querer porque era um grau um pouco mais leve.
use a boa de suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!